Glória a Deus, meus irmãos, glória a Deus. Vamos aqui trazer uma rápida palavra sobre 1 Pedro, né? 1 Pedro, escrita aí entre 62 e 68, e não temos exatamente uma data, mas todos os teólogos colocam assim a data entre 62 e 68, e provavelmente Pedro estivesse em Roma, e quem escreveu as epístolas de Pedro foi Silvano, né? Também conhecido como Silas, que foi também companheiro de Paulo em viagens missionárias. Nós vemos assim que há uma breve relação ali entre eles, fazendo a obra de Deus em Roma, né? Mesmo que em algumas ocasiões eles fossem presos e maltratados e até mortos, porque Pedro, por exemplo, foi morto de cabeça para baixo, crucificado. E começa a epístola com a saudação, né? O que é muito comum entre pessoas, se saudarem, se cumprimentarem. Isso é bom até para a gente aprender a viver em sociedade, principalmente a Igreja de Deus, que é um exemplo. Ela tem que aprender a se saudar com a paz do Senhor, se saudar com bom dia, boa tarde, boa noite, cumprimentar os amigos, os irmãos, né? É sempre bom aprender a cumprimentar. E depois do cumprimento, ele fala aqui para quem vai essa epístola. Vai para os irmãos em Cristo, os eleitos, né, que estão dispersos no Ponto, na Galáxia, Capadócia, Ásia e Bitínia, e eleitos segundo a presciência de Deus em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. E ele deseja graça e paz vos sejam multiplicados, né? Assim estamos falando que a carta foi para grande número de pessoas, a igreja em geral, mas principalmente esses que pareciam ser israelitas, judeus que estavam dispersos, devido a muitas vezes que foram perseguidos, né? As perseguições dos impérios antigos, muitos ficaram em outros países, a perseguição da própria Roma, do próprio Império Romano, a perseguição à própria igreja, a diáspora ali do capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Essa dispersão exige que os líderes da igreja lhe deem alguma doutrina, alguma força espiritual através da palavra, e eles são eleitos por Deus anteriormente, né, porque Israel já era um povo escolhido, e quanto mais aqueles que creram no Senhor Jesus, né? Então, eleitos em santificação e obediência, né? Dois pontos fundamentais: santificação no Espírito, é importante seguirmos a santificação, a obediência, porque sem obediência, o próprio Senhor Jesus, ele foi obediente a Deus, né? E obediente até a morte de cruz, né? Obedeceu até os seus carrascos, ele foi obediente, como uma ovelha muda. A aspersão do sangue de Jesus Cristo, indispensável, porque sem o derramamento do sangue de Jesus, nós não teríamos a salvação. Nós vemos, meus queridos irmãos, que é necessário ver que existem diversos pontos para a salvação da nossa alma. Vendo assim que o apóstolo mostra o sofrimento de Cristo, e ele sofre, e os serviços
do ministério de Jesus foi tudo em prol da salvação de todo aquele que nele crê. Nós vemos que é necessário, meus irmãos, andarmos em santidade, cheios da graça de Deus, cheios do favor imerecível de Deus, e termos a paz que o Senhor Jesus Cristo disse, né? Pontos importantes para nós sempre relembrarmos. Pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. E a paz que o Senhor Jesus Cristo disse: deixo-vos a minha paz vos dou. Temos aqui os crentes que são casos espirituais edificados em Cristo, né? Temos a vida exemplar dos cristãos, os deveres dos casados, né? Devemos aprender quais são nossas obrigações conjugais, como marido, como o dono responsável da casa, da família. A vida exemplar, o amor fraternal, a prática do bem, a longanimidade, segundo o exemplo de Cristo. A árvore, a morte para o pecado e a pureza da vida, né? A morte para o pecado, né? Um crescimento aqui espiritual. Morrer para o mundo é como algo assim que se tornou uma sequência na vida espiritual. É como uma árvore que morre, depois nasce. Você joga uma semente, primeiro ela morre, né? Uma árvore que é cortada, os galhos secos também, ela, quando brota novamente, ela vai crescer, e agora vai crescer com uma condição natural muito boa, tornando uma árvore bonita e frutífera, né? A morte para o pecado é assim: cortamos os galhos secos e vem a pureza da vida espiritual brotando, nascendo, crescendo, dependendo do estado, da situação em que se encontra a árvore, né? Então devemos morrer para o pecado e vivermos uma vida pura diante de Deus. Combatendo aqui as coisas materiais por causa do sofrimento de Cristo, o privilégio glorioso de nós sermos irmãos de Jesus, nos dá a entender que da mesma maneira como ele sofreu, morreu, nós também passaremos por todo este processo nesta vida. Sofrer, morrer, mas também ressuscitar, porque nós ressuscitaremos para subir assunto aos céus, né? O ensinamento para os ministros da igreja, né, como eles devem proceder, vários conselhos, vários votos e saudações finais e a bênção que o apóstolo deixou para os destinatários da carta, que hoje nós aplicamos a nossa vida como igreja de Cristo. Então, 1 Pedro é essa pequena epístola de 5 capítulos e 105 versículos, né? E ela foi datada de 62, entre 62 e 68, né? Vamos dizer assim que esta pequena epístola, ela vai edificar a nossa vida espiritual. E vamos juntos aqui entender que Deus fala conosco de muitos assuntos, todos referentes à igreja do Senhor, em vários aspectos. Vamos orar a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós oramos, nós clamamos a Ti, para que o Senhor faça a obra, meu Deus, na vida de cada um. Este pequeno estudo bíblico fala, meu Deus, da obediência, da paz, da santificação, dos deveres do ministério, dos deveres do marido, da mulher, da comunicação, da comunhão entre os irmãos, da morte para o pecado e da vida
em pureza, em comunhão com o Senhor. Meu Deus e meu Pai, eu te louvo e te agradeço por tudo e que esta palavra venha falar aos corações em nome de Jesus. Amém.